Tem coisa acontecendo nos bastidores do Vasco que, sinceramente, nem o torcedor mais atento imaginava ver. É aquele tipo de situação que faz você parar e pensar, o futebol realmente não para de surpreender. Porque quando surge a informação de que pessoas ligadas ao clube procuraram alguém com passado forte no rival direto, isso naturalmente chama atenção, gera debate, claro, levanta muitas perguntas sobre os rumos da gestão cruzmaltina. Mas antes de entrar nesse assunto mais polêmico, tem um ponto que está dominando o clima dentro do Vasco hoje, e esse ponto tem nome e sobrenome. Renato Portaluppi. O impacto dele no clube vai muito além do que aparece dentro das quatro linhas, e isso fica cada vez mais evidente conforme surgem informações de dentro do vestiário. Não é apenas sobre esquema tático, não é só sobre escalação, é algo que mexe diretamente com a cabeça dos jogadores, com a confiança, com a postura em campo. E isso explica muita coisa. Porque se a gente for analisar friamente o desempenho do Vasco nos últimos jogos, a resposta pode não ser tão empolgante assim do ponto de vista técnico. Não dá para dizer que o time está encantando, que está dominando adversários ou jogando um futebol vistoso. Pelo contrário. Em vários momentos, o time foi pressionado, sofreu, teve dificuldades claras durante as partidas. Só que tem um detalhe que muda tudo, o resultado está vindo. E no futebol, a gente sabe muito bem como funciona. Quando a bola entra, quando os pontos aparecem na tabela, o ambiente muda completamente. E é exatamente isso que está acontecendo. O Vasco hoje soma números impressionantes nesse início de trabalho. É líder em pontos conquistados nesse recorte recente, tem um aproveitamento altíssimo, ataque funcionando, criação de chances acontecendo. Ou seja, mesmo sem brilho, o time está sendo eficiente. Só que o mais interessante não está nem nos números. Está no comportamento. Está na forma como os jogadores entram em campo acreditando que podem vencer, independentemente do adversário. E isso não surge do nada. Isso é trabalhado. Isso é construído no dia a dia. E é aí que entra o diferencial do Renato. Relatos de dentro do clube deixam claro que ele tem uma capacidade fora do comum de mexer com o lado emocional do elenco. É aquele tipo de treinador que sabe exatamente o que falar, quando falar e como extrair o melhor de cada jogador. Não é só cobrança, não é só motivação genérica. É conexão. É leitura de grupo. É entender o momento de cada atleta. E quando você vê imagens dos bastidores, quando você escuta o discurso dele antes das partidas, tudo começa a fazer ainda mais sentido. Não é um discurso vazio. É algo direto, que bate no jogador, que chama para a responsabilidade, mas ao mesmo tempo passa confiança. Ele não pede para o time esperar o jogo acontecer. Ele exige atitude, exige protagonismo, exige entrega total dentro de campo. Isso cria uma identidade. Pode não ser ainda uma identidade de jogo bem definida, mas é uma identidade de comportamento. O Vasco hoje é um time que acredita. Um time que não entra derrotado. Um time que, mesmo quando está sendo pressionado, não se entrega. E isso, no futebol brasileiro, faz muita diferença. E essa mudança de mentalidade não passou despercebida pela diretoria. Pelo contrário. Internamente, o trabalho do Renato vem sendo muito elogiado justamente por isso. Existe um entendimento claro de que ele conseguiu algo que outros não conseguiram recentemente, resgatar o espírito competitivo do elenco. E quando a gente olha para trás, dá para entender ainda mais esse cenário. A saída do antigo treinador não foi uma decisão simples. Houve respeito, houve admiração pelo trabalho, pelas ideias, pelo conceito de jogo. Mas chegou um momento em que a diretoria percebeu que era necessário mudar o rumo, que o time precisava de uma resposta diferente. E aí entra uma diferença importante de perfil. De um lado, um treinador com uma proposta mais conceitual, mais estruturada dentro de uma ideia de jogo específica. Do outro, um técnico que prioriza o ambiente, a confiança, a resposta imediata. São visões diferentes de futebol. Nenhuma necessariamente certa ou errada, mas que produzem efeitos distintos. No caso do Vasco, a escolha pelo Renato trouxe um impacto instantâneo. Não só nos resultados, mas na relação com a torcida.
Existe hoje uma sintonia maior. O torcedor voltou a acreditar, voltou a se identificar com o time em campo. E isso também pesa. Jogar com o apoio da arquibancada faz diferença, empurra, dá energia, transforma o ambiente. E enquanto tudo isso acontece dentro de campo, fora dele o clube também se movimenta. Existe uma clara intenção da atual gestão de fortalecer ainda mais o departamento de futebol. Não só com nomes de campo, mas principalmente com profissionais que possam estruturar melhor o clube nos bastidores, trazendo mais organização, mais estratégia e mais eficiência nos processos. E é nesse contexto que surge um nome que vem ganhando força nas conversas internas. Um profissional com experiência recente em um projeto que deu muito certo no futebol brasileiro, especialmente na montagem de elenco e no uso inteligente de mercado. A ideia é clara: trazer alguém que possa contribuir diretamente na reformulação e no planejamento do grupo para a sequência da temporada. As conversas aconteceram, foram confirmadas, mas ainda estão em estágio inicial. Existe interesse, existe admiração mútua, mas também há cautela. É um movimento que faz parte de um plano maior, de tentar dar ao Vasco uma base mais sólida fora de campo, algo que historicamente sempre fez muita diferença para clubes que conseguem se manter competitivos no longo prazo. E tudo isso mostra que o Vasco vive um momento de transição. Um momento em que resultados começam a aparecer, em que o ambiente melhora, mas que ao mesmo tempo exige decisões importantes nos bastidores. Porque manter esse crescimento não depende só do que acontece dentro das quatro linhas, depende de estrutura, de planejamento e, principalmente, de escolhas bem feitas. E é justamente nesse ponto que a discussão ganha ainda mais força, porque quando o assunto passa a ser bastidores, gestão e decisões estratégicas, o torcedor começa a olhar com mais atenção para cada movimento. E uma dessas movimentações recentes chamou muito a atenção não só pelo nome envolvido, mas principalmente pelo simbolismo que carrega dentro do futebol carioca. A possibilidade, mesmo que em forma de sondagem, de aproximação com um dirigente identificado historicamente com o maior rival mexe com a essência do torcedor. Não é simplesmente uma questão profissional, é algo que envolve sentimento, identidade e a própria cultura do clube. E quando essa informação vem à tona, é natural que gere questionamentos imediatos. Por outro lado, existe também um lado que precisa ser analisado com frieza. O futebol moderno, cada vez mais, tem se tornado um ambiente profissionalizado, onde a competência técnica muitas vezes se sobrepõe à ligação emocional. Clubes buscam gestores preparados, com histórico de organização, recuperação financeira e capacidade administrativa. E nesse cenário, nomes que já tiveram sucesso acabam sendo observados independentemente de onde vieram. Só que, no caso do Vasco, isso sempre será um tema sensível. Porque a relação com o rival não é apenas esportiva, é histórica, é carregada de rivalidade em todos os níveis. E qualquer movimento que envolva essa ponte acaba sendo visto com desconfiança por grande parte da torcida. É aquele tipo de situação em que, mesmo que exista lógica do ponto de vista profissional, o lado emocional pesa muito mais. E o próprio envolvido deixou isso bem claro ao falar publicamente sobre o assunto. Houve, sim, contatos no passado, em momentos diferentes, com pessoas ligadas ao clube. Mas a resposta foi direta, baseada justamente nesse fator emocional. A ligação com o clube de origem, a identificação construída ao longo dos anos, tudo isso acaba sendo determinante na hora de tomar uma decisão desse tipo. Isso mostra que, mesmo em um cenário cada vez mais profissional, ainda existem limites que vão além do cargo ou da função. Existem escolhas que passam pelo coração, pela história construída, pelo respeito à própria trajetória. E, nesse caso específico, ficou evidente que a barreira emocional falou mais alto do que qualquer possibilidade de projeto. Mas essa situação também serve para escancarar algo importante sobre o momento do Vasco. O clube está se movimentando. Está buscando alternativas. Está tentando encontrar caminhos para se estruturar melhor fora de campo. E isso, por si só, já representa uma mudança em relação a outros momentos recentes. A atual gestão parece entender que não basta apenas trocar treinador ou contratar jogadores. Existe uma necessidade clara de fortalecer os bastidores, de montar uma equipe qualificada para dar suporte às decisões do futebol.
E isso passa diretamente pela escolha de profissionais que possam agregar conhecimento, experiência e visão estratégica. É nesse contexto que a possível chegada de um nome como Rafael Rezende ganha ainda mais relevância. Porque não se trata apenas de mais um integrante para o departamento, mas sim de alguém com experiência recente em processos modernos de montagem de elenco, análise de mercado e identificação de oportunidades. O trabalho realizado anteriormente por ele chama atenção justamente por esse perfil. Um profissional que atuou diretamente na construção de um elenco competitivo, com escolhas assertivas, apostas que deram retorno e uma leitura de mercado muito eficiente. Esse tipo de perfil hoje é extremamente valorizado dentro do futebol, principalmente em clubes que buscam otimizar recursos e reduzir erros em contratações. E a conexão com a atual gestão facilita esse tipo de aproximação. Existe um histórico de convivência, de troca de ideias, de admiração profissional. Isso abre portas, torna o diálogo mais natural e aumenta as chances de um possível avanço nas conversas. Mas, ao mesmo tempo, há um cuidado em não acelerar processos de forma precipitada. O próprio momento do profissional também influencia. Existe a necessidade de pausa, de reavaliação, de entender qual será o próximo passo na carreira. E isso é algo comum dentro do futebol, principalmente após ciclos intensos de trabalho. Nem sempre a melhor decisão é aceitar a primeira oportunidade que aparece. Enquanto isso, o Vasco segue tentando alinhar essas peças. Dentro de campo, um time que começa a responder, que encontra resultados, que ganha confiança. Fora dele, uma diretoria que busca reforçar sua estrutura, que avalia nomes, que entende a importância de decisões bem pensadas para o futuro do clube. E tudo isso acontece ao mesmo tempo, criando um cenário interessante, mas também desafiador. Por que manter o equilíbrio entre resultado imediato e planejamento de longo prazo não é uma tarefa simples? Exige convicção, exige paciência e, principalmente, exige coerência nas escolhas. A torcida, como sempre, acompanha tudo de perto. Vibra com as vitórias, se empolga com o momento, mas também observa cada movimento fora das quatro linhas. Existe uma cobrança natural, uma expectativa por evolução, por estabilidade, por um projeto que realmente coloque o clube em um caminho sólido. E é nesse ambiente que cada decisão ganha peso. Cada nome cogitado, cada conversa revelada, cada movimento estratégico passa a ser analisado com lupa. Porque o torcedor já viu muitos ciclos começarem bem e terminarem de forma frustrante. E, por isso, existe uma necessidade maior de confiança no que está sendo construído. O Vasco hoje parece viver um daqueles momentos em que pequenas decisões podem gerar grandes impactos no futuro. A escolha de um profissional para os bastidores pode refletir diretamente na montagem do elenco. A manutenção de um ambiente positivo pode sustentar uma sequência de resultados. E a forma como tudo isso é conduzido pode definir o rumo da temporada. E no meio de tudo isso, o personagem central dentro de campo segue sendo aquele que mudou o clima do elenco. Porque enquanto as engrenagens fora do campo vão sendo ajustadas, é dentro das quatro linhas que a resposta precisa continuar aparecendo. E até aqui, mesmo sem brilho, ela está vindo, sustentada por algo que vai além da parte técnica, algo que passa diretamente pela confiança e pela forma como esse grupo voltou a acreditar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente nos bastidores do Vasco da Gama parece longe de ser dos mais tranquilos, e um dos indícios disso veio de uma declaração que rapidamente ganhou repercussão entre torcedores e analistas. O atacante Cláudio Paul Spinelli teria deixado escapar, em tom firme, que está insatisfeito com a situação atual da equipe. A fala, interpretada por muitos como um desabafo, acendeu um alerta sobre possíveis problemas internos no elenco cruz-maltino. Sem entrar em detalhes profundos, Spinelli teria demonstrado incômodo com questões que vão desde oportunidades em campo até o desempenho coletivo do time. Nos corredores do clube, o comentário já circula como um sinal de desgaste, algo que pode refletir diretamente dentro das quatro linhas. Embora oficialmente ninguém confirme qualquer tipo de crise, a insatisfação de um jogador costuma ser apenas a ponta de algo maior.
Pessoas próximas ao elenco sugerem que o clima não é dos mais leves e que há uma cobrança interna crescente por melhores atuações. Nesse contexto, a declaração do centroavante ganha ainda mais peso, especialmente por se tratar de um atleta que busca afirmação e sequência. Entre torcedores, o assunto divide opiniões. Enquanto alguns enxergam coragem na postura do argentino, outros acreditam que esse tipo de exposição pode prejudicar ainda mais o ambiente. Há também quem veja a fala como um recado indireto à comissão técnica, levantando dúvidas sobre o nível de confiança entre jogador e treinador. Internamente, a diretoria tenta tratar o caso com cautela, evitando ampliar o ruído. Ainda assim, a repercussão já ultrapassa os muros de São Januário, alimentando especulações sobre possíveis mudanças, seja na escalação, seja na postura do elenco. Resta saber se a declaração de Spinelli foi apenas um momento isolado ou o prenúncio de uma fase mais turbulenta para o Vasco. Em um cenário onde cada detalhe ganha proporções maiores, palavras como essas dificilmente passam despercebidas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.